existe uma frase muito famosa no mundo dos investimentos, que atravessa gerações e continua sendo repetida por investidores experientes ao redor do mundo. A frase é simples: o primeiro milhão é o mais difícil. Mas o que poucas pessoas percebem é que essa frase não fala apenas sobre dinheiro. Ela fala sobre comportamento, disciplina, paciência e, principalmente, sobre a capacidade de continuar avançando quando parece que nada está acontecendo. A maioria das pessoas acredita que juntar R$1 milhão é difícil apenas porque o valor é alto. Mas essa não é a verdadeira explicação. O motivo real é que o início da jornada financeira é lento, silencioso e muitas vezes desanimador. Imagine empurrar um carro que está completamente parado. Nos primeiros momentos você faz muita força e quase não vê resultado. Parece que o carro nem sequer saiu do lugar. Mas depois que ele ganha movimento, cada empurrão produz um resultado muito maior. Com os investimentos, acontece exatamente a mesma coisa. Nos primeiros anos, você trabalha, economiza, investe e vê o patrimônio crescer devagar. O progresso parece pequeno e é justamente nesse momento que a maioria das pessoas desiste. O problema é que vivemos em uma época onde tudo acontece rápido. As redes sociais mostram pessoas enriquecendo da noite para o dia. Vídeos prometem lucros rápidos. Manchetes falam sobre ganhos extraordinários. Isso cria uma ilusão perigosa. Muitas pessoas começam a acreditar que enriquecer deveria ser rápido. Quando a realidade não corresponde a essa expectativa, surge a frustração. A pessoa investe durante alguns meses e percebe que ainda está longe dos seus objetivos. Ela olha para sua conta e vê números pequenos. Então começa a pensar que talvez investir não funcione. Talvez esteja perdendo tempo. Talvez exista um caminho mais fácil. E é exatamente nesse ponto que muitos abandonam a estratégia que poderia transformar suas vidas. O primeiro milhão é difícil, porque exige que você continue acreditando no processo, mesmo quando os resultados ainda não são impressionantes. Exige que você mantenha a disciplina quando ninguém está vendo. Exige que você faça sacrifícios hoje para colher recompensas muitos anos depois. Existe uma diferença enorme entre ganhar dinheiro e construir patrimônio. Ganhar dinheiro é importante, mas não garante riqueza. Todos os dias existem pessoas com salários altos, enfrentando dificuldades financeiras. Ao mesmo tempo, existem pessoas com rendas mais modestas que conseguem acumular patrimônio ao longo dos anos. Isso acontece porque o patrimônio não depende apenas de quanto você ganha. Ele depende principalmente do quanto você consegue preservar e fazer crescer. O primeiro milhão não é construído em um único investimento. Não surge por causa de uma única oportunidade. Ele é o resultado de milhares de pequenas decisões tomadas ao longo do tempo. Cada vez que alguém escolhe investir, em vez de gastar impulsivamente, cada vez que decide guardar uma parte da renda, cada vez que resiste à tentação de consumir apenas para impressionar os outros, todas essas decisões parecem insignificantes isoladamente, mas juntas criam um efeito extraordinário. Muitas pessoas acreditam que o segredo da riqueza está em encontrar o investimento perfeito. Elas passam anos procurando a ação ideal, o ativo perfeito ou a oportunidade que mudará suas vidas. Mas os investidores mais bem-sucedidos sabem que o verdadeiro segredo não está em encontrar algo mágico, está na consistência. Porque até mesmo um investimento excelente produz resultados limitados se a pessoa não tiver disciplina para continuar aportando. A realidade é que riqueza raramente é construída através de momentos espetaculares. Na maioria das vezes, ela nasce através da repetição de hábitos simples. É investir todos os meses
é evitar dívidas desnecessárias, é viver abaixo do padrão que sua renda permite, é ter paciência enquanto os resultados ainda são pequenos. Essas atitudes não parecem emocionantes, não rendem histórias impressionantes para contar aos amigos, mas são exatamente elas que constroem fortunas ao longo do tempo. Uma das razões pelas quais o primeiro milhão é tão difícil está relacionada ao funcionamento dos juros compostos. No começo, eles parecem quase insignificantes. O crescimento acontece lentamente. Grande parte do patrimônio vem dos aportes realizados pela própria pessoa. Os rendimentos representam apenas uma pequena parcela do crescimento total. Porém, conforme o patrimônio aumenta, algo interessante começa a acontecer. Os rendimentos passam a gerar novos rendimentos. O dinheiro começa a trabalhar de forma cada vez mais eficiente. O que antes parecia lento começa a acelerar. O investidor percebe que está ganhando mais sem necessariamente aumentar seus aportes. Esse é o momento que muitos sonham alcançar. Mas existe um detalhe importante. Para chegar até lá, é necessário atravessar anos de crescimento aparentemente modesto. É necessário suportar a fase em que os resultados parecem pequenos. E essa é justamente a fase que elimina a maioria das pessoas do caminho. Agora, imagine duas pessoas começando exatamente do mesmo ponto. Ambas possuem renda semelhante. Ambas têm acesso às mesmas informações. A diferença é que uma delas decide investir consistentemente durante anos. A outra sempre encontra uma desculpa para adiar. Um ano passa. Depois, 2. Depois, 5. No início, a diferença entre elas parece pequena, mas conforme o tempo avança, a distância cresce de maneira impressionante. A pessoa disciplinada acumula patrimônio, experiência e tranquilidade financeira. Já a outra continua presa ao mesmo ciclo de consumo e dependência do salário. Esse exemplo mostra que a construção da riqueza não depende apenas de conhecimento. Ela depende principalmente da capacidade de agir de forma consistente durante longos períodos. E essa é uma habilidade muito mais rara do que parece. Outro motivo que torna o primeiro milhão tão difícil é o fator emocional. Durante a jornada, surgirão momentos de dúvida. Haverá crises econômicas, quedas no mercado, notícias negativas, pessoas dizendo que investir não vale a pena, amigos ostentando bens financiados. Tudo isso cria pressão psicológica. Muitas vezes, o investidor disciplinado sente que está ficando para trás. Parece que todos estão aproveitando a vida enquanto ele está economizando. Mas existe uma diferença fundamental. Quem está construindo patrimônio está comprando liberdade futura, está adquirindo opções, está criando uma realidade onde o dinheiro trabalha ao seu favor. E, embora isso não seja visível imediatamente, seus efeitos se tornam evidentes com o passar dos anos. Talvez a maior lição por trás da frase "o primeiro milhão" é o mais difícil seja entender que ele representa muito mais do que um número. Ele representa uma transformação completa de mentalidade. Para alcançar esse objetivo, uma pessoa precisa aprender a controlar impulsos, desenvolver paciência, assumir responsabilidade pelas próprias finanças e pensar no longo prazo. O milhão é apenas a consequência visível de um processo muito maior. O verdadeiro prêmio não é o valor acumulado, é a pessoa que você se torna durante a caminhada, porque alguém capaz de construir o primeiro milhão desenvolveu habilidades que continuarão produzindo resultados pelo resto da vida. No final das contas, o primeiro milhão não é o mais difícil apenas porque exige dinheiro. Ele é o mais difícil porque exige mudança, exige disciplina quando ninguém está observando, exige paciência quando os resultados parecem lentos, exige coragem para seguir um caminho diferente da maioria. A boa notícia é que todos os grandes patrimônios
começaram exatamente da mesma forma. Com o primeiro passo, nenhum milionário nasceu com 1 milhão investido. Em algum momento, todos começaram com pouco. Todos enfrentaram dúvidas. Todos passaram pela fase em que os resultados pareciam insignificantes. A diferença é que eles continuaram. E talvez essa seja a verdadeira mensagem por trás dessa frase tão famosa. O primeiro milhão não pertence aos mais inteligentes. Na maioria das vezes, ele pertence àqueles que simplesmente se recusaram a desistir.